Bom dia, prezados telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que nesta manhã desse sábado, o programa Nova Era, de que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, traz para todos vocês, nesta manhã, uma temática pouco falada na tribuna espírita. O programa Nova Era é um programa espírita e tem como proposta espírita apresentar aquilo que a doutrina espírita nos ensina. E hoje vamos falar do que é o espiritismo. Vamos dar o conceito de espiritismo, vamos ver o papel da doutrina espírita no espiritismo. Nossa bibliografia exclusivamente as obras básicas da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro Consolador de Emmanuel. O que é o Espiritismo? Essa é a pergunta que você e que muitos fazem. E às vezes as respostas não são as melhores, são respostas às vezes equivocadas. Então hoje vamos explicar o que é o Espiritismo. Bom, vamos falar que nós tivemos 3 grandes revelações na história da humanidade. Nós tivemos Moisés, que representa a primeira das grandes revelações divinas. Tivemos Jesus, trazendo o seu legado, o seu santo evangelho, e ele nos prometeu, de certa forma, o Espírito de verdade, que viria mais tarde, na forma do Consolador prometido, trazer o quê? As grandes revelações que nem Moisés e nem ele pôde revelar naquele tempo. Aí nós temos então a doutrina espírita, que está aí representada por Allan Kardec, embora Allan Kardec não tem nada a ver com a fundamentação, com a criação do espiritismo. Ele simplesmente codificou todas as mensagens espíritas, vindas dos espíritos através de um variado número de médios em lugares diferentes. Esse foi seu papel. Mas está aí representando o contexto doutrinário. Bom, terceira revelação. Já se passaram 164 anos de luz, de paz, de muita verdade. Pela doutrina espírita, a terceira revelação, ela se manifesta através de todo esse contexto doutrinário que vem interpretar o espiritismo, que é de todos os tempos da humanidade. Se me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, porém, vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, quer dizer, o Espírito de verdade, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenha dito. Então, quer dizer, esse é o papel principal do Espírito de verdade. Entretanto, digo a vós a verdade, convém que eu me vá, porquanto, se eu não me for, o Consolador não virá. Eu, porém, me vou e vou enviarei. E quando ele vier, conhecerá o mundo do pecado, a respeito do pecado, da justiça e do juízo. No que diz respeito ao pecado, por não ter acreditado em mim. No que diz respeito à justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. No que respeita ao juízo, porque já está julgado o príncipe deste mundo. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas pressentemente não os podeis suportar. Quando vier esse Espírito de verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porquanto não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tenha escutado, e vos anunciará as coisas por vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que está em mim, e vou anunciará.
Então, veja a promessa de Jesus. Bom, o que ele promete é justamente a doutrina espírita, que viria mais tarde na condição de interpretação do Espiritismo, que é de todos os tempos da humanidade, desde o tempo de Moisés, tempo de Jesus. O Espiritismo, ele é a terceira revelação das leis de Deus, das leis divinas, mas não está personificado em nenhum indivíduo, porque ele é o produto de ensinamento dado não pelo homem, mas pelos espíritos, que são as vozes dos céus. Então está lá. Então não é kardecismo, não é kardecista. É espiritismo interpretado pela doutrina. O espiritismo, ele é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Está lá no Evangelho. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, como era antigamente. Porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos, e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. A essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito que ele disse permaneceu ininteligível, ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. E por que nós estamos complicando tanto, hein, amigos? O Espiritismo, ele é o ponto de união. Por quê? A ciência e a religião não puderam até hoje se entender-se. Porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava que encher o vazio que as separava. Um traço de união que as aproximasse. Quer dizer, ciência e religião. Esse traço de união está justamente no conhecimento das leis que rege o universo espiritual, mundo espiritual, e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. O Espiritismo não é obra de um homem, está lá na conclusão de número 5 do Livro dos Espíritos. Ninguém pode inculcar-se como seu criador, pois tão antigo é ele quanto a criação. Encontramos por toda parte, em todas as religiões, principalmente na religião católica. E aí com mais autoridade do que em todas as outras, porquanto nelas nos depara, tá? O princípio de tudo que há nele. Então, os mesmos princípios da doutrina espírita são os mesmos princípios do catolicismo. Embora os princípios da doutrina espírita vão mais além, porque é um produto dado de ensinamento por eles, transmitido por eles, os espíritos. O que faz a moderna ciência? Ciência espírita. Ela reúne em um corpo de doutrina o que estava esparso, quer dizer, o que estava tudo separado. Explica com os termos próprios o que só era dito em linguagem alegórica. Poda o que a superstição e a ignorância engendraram, para só deixar o que é real e positivo. Este é o seu papel, o de o fundador não lhe pertence, a Kardec. Mostra o que existe, coordena, porém não cria. Por isso que as suas bases estão de todos os tempos e de todos os lugares. Como estamos tratando de espiritismo, a obra é dos espíritos, que são as virtudes dos céus. O próprio vocábulo espiritismo significa espíriti, que é igual o quê? Espírito. Ismo, oriundo. Espiritismo, oriundo dos espíritos. Assim como o kardecismo, supostamente na boca de muitos espíritas, implicaria tudo que veio de Kardec. Mas de Kardec não vem nada, certo? O que veio foi dos espíritos. Por isso que não tem kardecismo e nem kardecista. Tem espiritismo. Foi o que veio dos espíritos.
O Espiritismo não é uma religião tradicional, como as outras, constituída e institucionalizada, como tantas outras. Não tem dogmas, não tem rituais, não tem cultos, não tem sacerdotes ou sumos sacerdotes, por se tratar de uma ciência filosófica, experimental, prática, de consequências puramente morais. Então podemos definir: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem, do destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo ele tem um objetivo, e tem que ficar muito claro para nós o seu principal objetivo: revelação das leis naturais, que já existia aqui desde os primeiros tempos, desde os primórdios, desde a formação do planeta. Essas leis já estavam aí, leis químicas, leis biológicas e as leis morais que regulam o comportamento do espírito. Já estavam aí, implícita na própria natureza. Viu? Então, o papel do Espiritismo é tornar concebível, é revelar, é tornar conhecido, através de quê? Da doutrina espírita, que veio no século XIX. Porque essas leis são conhecidas desde o tempo de Moisés, desde o antigo judaísmo, desde o cristianismo, e agora consolidada pelo ensino diretamente dos espíritos, sem o quê? Sem intervenção humana, certo? Mas com a ajuda dos médiuns, não é? Aqui da Terra. Leis que governam o mundo espiritual, que nós não conhecíamos, a doutrina revela. Leis que regulam também as relações, né, dos espíritos para com o nosso mundo, o mundo corporal. Revela as leis físicas do mundo corporal, tá? Leis da biologia, leis da física, leis da química, leis da astronomia, da zoologia, da botânica, certo? Enfim, leis e leis que regula o comportamento do princípio espiritual, que está aqui em amarelo, certo? E o princípio que? O princípio material, que está em vermelho. Tá? Essas leis físicas, essas leis químicas, que já estavam aí desde que o planeta começou a ser formado. Tá? Então, leis físicas, leis biológicas, leis químicas. Leis biológicas, porque a partir do momento em que surgiu a vida das plantas, dos animais, dos homens, houve o surgimento das leis biológicas. Mas vamos mais além. Leis físicas, leis químicas, leis biológicas e as leis morais, que regulam o comportamento do espírito, a partir do momento em que o princípio inteligente do universo se tornou espírito, e para ele o conhecimento do seu futuro. Então vem as leis morais para regular o comportamento do espírito. O Espiritismo, além de ter objetivo, ele tem uma finalidade. E se ele revela as leis divinas, revela para quê? Só para tornar concebível? Só para revelar? Só para dizer que existe? Não! É para que tivesse uma aplicação subjetiva, uma aplicação moral. Então vamos ver a qualidade do fim, quer dizer, a qualidade de que quando foi revelado, para nos levar a uma condição de qualidade, certo? Para servir para alguma coisa, nos trazendo uma condição de tirar de dentro de nós mesmos as nossas qualidades da nossa perfectibilidade. Transformação do homem e de toda a humanidade é a finalidade da doutrina espírita, que interpreta o Espiritismo. Iluminação interior dos homens, contribuindo assim para a sua evolução espiritual. Eis a finalidade da doutrina espírita. Então, para estudar e interpretar o Espiritismo, surgiu então a doutrina espírita do século XIX. Como já foi dito aqui que o Espiritismo é de todos os tempos da humanidade, mas o que aconteceu no ano de 1857? O surgimento de uma doutrina fundamentada em ciência, filosofia e religião, para poder interpretar todos os ensinamentos que veio dos antigos profetas, do hinduísmo, certo?
brahmanismo, do confucionismo, taoísmo, tá? Judaísmo e o espiritismo. A doutrina, então, vem para interpretar racionalmente. Então, o principal objetivo da doutrina espírita é a interpretação racional do que está aí desde o princípio de tudo, que não era concebível. E se era mais ou menos conhecido, não tinha realmente o sentido verdadeiro. Tá? Então, por se tratar de uma ciência, a doutrina espírita, o principal objetivo dela, tá, é esta: interpretar o espiritismo, tudo que os espíritos ensinou em todos os tempos da humanidade, de forma racional, fundamentada em ciência, certo? E aí, esses princípios são Deus, Espírito, a imortalidade da alma ou do Espírito, que é a mesma coisa, pluralidade das existências e dos mundos habitados, que constitui, então, o que está escrito ali, penas e recompensas futuras. É o principal pontos fundamentais da doutrina espírita. É interessante observar que a doutrina espírita ela está permeada de 3 aspectos principais. Ciência, que está na base, tá bom? A filosofia, que está em vermelho, e a religião, que está em preto. É esse triângulo equilátero para interpretar o contexto doutrinário, no dizer de quem? De Emmanuel. Então está lá, doutrina espírita. É um conjunto de princípios científicos, filosóficos e religiosos. Podemos tomar o espiritismo simbolizado deste modo como um triângulo de forças espirituais no prefácio do livro Consolador de Emmanuel. Então está lá. A ciência e a filosofia vinculam-se à Terra. Essa figura simbólica está lá piscando em redondo lá, ó. Porém, a religião é o ângulo divino que liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina espírita será sempre um campo nobre de investigações humanas, como os outros movimentos coletivos de natureza intelectual, que visa o aperfeiçoamento da humanidade. Então, ciência espírita, ela estuda o espírito, a sua natureza, a sua origem, a sua destinação, as suas relações com o mundo corporal. No seu aspecto religioso, todavia, a doutrina espírita ela repousa a grandeza divina por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Então, veja bem, o Espiritismo ele representa um momento com que o espiritualismo, superando as fases mágicas do seu desenvolvimento, atinge o plano da razão. Define-se num esquema cartesiano de ideias claras e distintas. O Espiritismo, através da doutrina espírita, não é um sincretismo religioso, como a Umbanda, o Candomblé. Por se tratar de uma doutrina com base científica e filosófica, não tem divisões ideológicas. Não é política partidária, embora é um tratado de política, mas não é política partidária. Não tem personalidades, certo? Não tem bandeiras. É um produto dado de ensinamento oriundo do Espírito de verdade, vindo através de inúmeros espíritos encarregados de nos trazer a teoria que mais tarde foi organizada metodicamente por Allan Kardec. Então, vejam bem, não é de Kardec, é dos espíritos. É o Espírito de verdade que coordena, certo? Os espíritos que manifestaram aqui através de um variado número de médios, tá? E que mais tarde Allan Kardec pegou todas essas comunicações esparsas e as juntou e fez um corpo de doutrina espírita. Importante salientar que a obra não é do senhor Allan Kardec, e sim dos espíritos. Se fosse dele, não haveria como chamá-lo de espiritismo, e sim de kardecismo. Como não é dele, então não tem kardecismo. O espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação,
uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. A doutrina espírita tem também a sua finalidade. Tá? Seu objetivo é a interpretação do espiritismo. Mas interpretar o espiritismo para quê? Tá? Então, é para restabelecer a unidade de princípios. É para o restabelecimento do cristianismo vivo de Jesus de 2000 anos atrás. É de torná-lo ele em espírito e verdade agora. Então, dois elementos haveriam de concorrer para o progresso do espiritismo: o estabelecimento da teoria, certo? Da doutrina, e os meios de popularizá-la. Como a teoria foi elaborada pelos espíritos, o nosso papel dos espíritas foi de quê? De popularizar, de poder divulgar a doutrina. Então, toda a doutrina é um conjunto de princípios científicos, filosóficos e religiosos. A teoria espírita, ela foi elaborada pelos espíritos, os espíritos elevados, sob a supervisão do Espírito de Verdade, que ela coordenou a sua formulação em 3 aspectos principais: ciência, filosofia e religião. Uma coisa muito importante que Chico Xavier, certa feita, comentou, que se nós tirarmos desse triângulo que está aí agora, se nós retirarmos a religião, o que fica? Fica um corpo sem coração. Se tirarmos a ciência, certo? Fica um corpo sem cabeça. Se tirarmos a filosofia, fica um corpo sem membros. Interessante, né? Então, cada ângulo da doutrina é de fundamental importância. Não pode desmembrar os 3 ângulos: ciência, filosofia e religião. É um conjunto que estão ligados entre si. O espiritismo como educação, né? É uma proposta pedagógica, é uma pedagogia do ser humano, a doutrina espírita. O trabalho de Moisés no Pentateuco, o judaísmo, não era pedagógico, porque era um ensinamento baseado no não. Não pode, não pode, não pode, não pode. Então, só não pode, não adianta. É preciso dizer como fazer. Então, a proposta do Moisés não ensinava como fazer, ele só proibia. Já a doutrina espírita, ela não proíbe ninguém nada. Ela diz o que fazer e como fazer certo. A educação, sabe, é o mais poderoso fator do progresso, pois contém em germe todo o futuro. Mas, para ser completa, deve inspirar-se no estudo da vida sob 2 formas alternantes: visível e invisível, em sua plenitude, em sua evolução, tá? Evolução ascendente para os cimos da natureza e do pensamento. Educação vem do verbo latim educare. Educar quer dizer ex duteri. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Não educação intelectual, mas educação moral. Não ainda educação moral pelos livros, mas é que consiste na arte de formar os caracteres, que é dar os hábitos, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Está lá após a pergunta 685 do Livro dos Espíritos. Então, educação do verbo educare, ex duteri. Ex quer dizer fora, duteri, tirar. Tá? Então, a doutrina espírita tem, por se tratar-se de uma doutrina educadora, pedagógica, certo? Ela lida com questões que abarcam toda a humanidade, que suscita a ética, a moral, passa a ser uma proposta puramente pedagógica, elemento transformador do homem, de toda a humanidade. Educação, conjunto de hábitos adquiridos. A arte de formar os caracteres, que dá os hábitos. Hábitos de quê? De ordem e previdência. Então, o
papel principal da proposta pedagógica da doutrina espírita é a transformação do homem e de toda a humanidade pela educação, tirando de dentro dos homens, certo? O processo que já existe em germe, tá? A perfectibilidade. Então, a educação é esse processo de tirar de dentro para fora o que já existe em potencial, em germe. É só desenvolver. E isso é a proposta da educação pedagógica da doutrina espírita, transformando o homem embrutecido no homem elevado, no espírito de primeira ordem. Iluminação interior do homem, como diz João, brilhe vossa luz, contribuindo assim para a sua evolução espiritual, comprovação da imortalidade da alma pelo fenômeno mediúnico, essa é a proposta espírita, tá? O espiritismo mata a morte quando demonstra por provas irrecusáveis a pré-existência, né, e a pós-existência da alma. Então está aqui a transfiguração do Monte Tabor, é a verdadeira comprovação da imortalidade da alma. Desmistifica o sobrenatural e o maravilhoso, tá? Elimina a maior parte das preocupações acerca do futuro, além da morte. Dá-lhe o conforto do intercâmbio com os entes queridos, depois desencarnados. Chico Xavier